Nós estamos aqui com a Marinês, que ela é diretora técnica de tecnologia da informação da assessoria de informática do SAMAI. O Marcos Mendes, que é superintendente de serviço de esgotamento sanitário da Superintendência de Serviço de Esgotamento Sanitário. A Mariana, que é técnica em saneamento da Superintendência de Serviço de Abastecimento de Água, responsável pelo setor de perdas. E a Thaís, que é analista de marketing da Opt, e eu, Bruno, que sou analista de negócios aqui da Opt. A nossa ideia é bater um papo sobre a implantação, né, da Utility Network dentro do SAMAI. O SAMAI foi a primeira empresa aqui no Brasil a efetivamente colocar a Utility Network em produção. Então, nossa ideia é conversar um pouco sobre isso, desde a concepção, né, da ideia de se implantar a Utility Network, passando aí pelos desafios do projeto e, por último, como é usar, como é você ter o dia a dia seu utilizando a Utility Network. Marinês, eu queria começar falando com você que o Samai tem a cultura de estar sempre utilizando as novas versões do software, né? Então, todos os anos vocês atualizam e com essas atualizações vem sempre novidades. E vocês sempre procuram colocar isso no dia a dia aí do Samai. Então, eu queria pedir para você falar um pouquinho dessa cultura que vocês têm e como que isso tá no DNA aí do Samai, né? Bom, então boa tarde. Sim, né, Bruno, até você que, né, acompanhou grande parte dos projetos aqui, né, desenvolvidos do SAMAI, o SAMAI procura, sim, ele tem essa cultura, né, de estarmos, né, atualizando as versões. Então, vem uma nova versão do GIS, nós procuramos atualizar. E sim conhecer as novas funcionalidades que são liberadas nessas versões, tá? Então, não só no GIS, né? O SAMAI, em outras áreas também a gente procura se atualizar tecnologicamente, né? Em todas as áreas, né? Então, o ArcGIS ele é uma ferramenta que contribui muito nas operações, né, de todos os setores, né, aqui a gente, depois eu posso citar quais são os setores que realmente utilizam, né, o ArcGIS, tanto nas operações quanto nas análises, né, a própria utility, ela veio agregar muito, né, então isso foi uma dessas novas atualizações, né, que a gente resolveu arriscar e foi muito bom para o SAMAI, né? Então, sim. E temos intenções de agregar novas funcionalidades também, tá? Legal, legal. Você falou que são vários departamentos, né, ou superintendências, né? Fala Isso. um pouquinho para a gente dessa estrutura das superintendências, né, dos departamentos que utilizam o GIS aí no SAMAI e, consequentemente, também a Utility Network, né? Certo. Bom, hoje, né, nós temos então a Superintendência de Serviços de Abastecimento de Água, que utiliza, né, a Superintendência de Serviços de Esgotamento Sanitário, de Recursos Hídricos, a Superintendência Comercial e a Superintendência de Planejamento e Obras, tá? Específico da utility, né? Então, nós temos a Superintendência de Serviços de Abastecimento de Água e a Superintendência de Planejamento e Obras, né? As demais, elas usam o GIS, né, com outras funcionalidades. Legal. O GIS hoje, não é departamental aí dentro do SAMAI. Esse é um termo que se usava antigamente, né? Você ter o GIS ali dentro do departamento só. E, pelo que nós estamos conversando, é um GIS bem corporativo, né? Bastante departamentos utilizam aí de diferentes formas. Como é que você vê a importância do GIS aí dentro do SAMAI? Bom, eu vejo como uma ferramenta bem importante,
né? E que ela tem muito, hoje ela já agrega muito valor nas nossas operações, né, no nosso dia a dia, né, dessas superintendências que utilizam hoje a ferramenta, né, mas eu vislumbro um crescimento, né, dela não, inclusive o próprio utility, né, hoje ela está sendo utilizada em 2 superintendências, eu acredito que tem potencial para utilizar nas demais, né? Entendo que é necessário um levantamento dessas necessidades, mas pela robustez e pelas funcionalidades da ferramenta, eu acho que vem a agregar muito para as demais, né? Que é a intenção de trabalhos futuros em cima do GIS, né? Legal. Obrigado, Marinês. Você citou vários departamentos, né? E que hoje estão utilizando a Utility Network em produção, mas lá atrás, né, teve o projeto para a criação, né? Primeiro para a criação de uma POC e depois da implantação da Utility Network, né? E quem participou desse projeto aí desde o começo foi o Marco, né? Você participou lá do início lá do projeto da migração da Utility Network, foi o primeiro projeto que colocou a Utility Network em produção aqui no Brasil. E você participou dele desde o começo. Como é que foi esse processo? Fala um pouquinho desse processo aí para gente. Certo, Bruno. Bom, o SAMAI é uma autarquia aí do município que já tem 50 anos de atividades, né? Mais de 50 anos, né? Então, o início aí do cadastro, vou voltar um pouquinho no tempo aí, né? O início do cadastro começou com mapas impressos, né, e tal. Então, a partir daí, a partir da década dos anos 2000 aí, mais ou menos, né, a gente começou a migrar esses mapas impressos para o modelo digital, né, com a plataforma de CAD, né, de desenho, né, aí já com um certo referenciamento, né. Então, mais ou menos aí, a partir do ano de 2014, que a gente começou a integrar com a prefeitura, né, a base da prefeitura, né, iniciamos a modelagem do nosso banco de dados de GIS, né, com a participação, né, da Opt, né, nesse processo todo, né. Bom, iniciamos a migração do banco do formato CAD para o modelo do ArcGIS, né, e começamos a fazer a correção do cadastro, né, interligação de linhas, introdução de pontos, né, todos esses trabalhos manuais aí, né, de correção, né, e inclusão de informações, né, no cadastro, né. Então a gente nesse tempo a gente viu a possibilidade de começar a evoluir no processo, né. A gente viu a necessidade de trazer mais informação, mais dinamismo, né, para o nosso cadastro, né. E começamos a utilizar a Geometric Network, né, que era o primeiro modelo aí que a gente tinha, né, para poder traçar, definir fluxos, né, fazer algum estudo já de análise de fluxo, né, dos sistemas, né. À medida que a gente foi implantando esses sistemas, apareceu a possibilidade já apareceu o lançamento da Utility Network, né, e de pronto a Optimo já apresentou para a gente, né, o estudo, né, de casos, os benefícios enfim, os procedimentos que a gente poderia tomar, né, os benefícios que a gente teria no futuro, né. E então a gente já começou a trabalhar na definição das funcionalidades, né, e verificar demandas, licenciamentos para poder aplicar essa nova ferramenta para fazer análises nas nossas redes, né. E aí, a partir desse momento, a gente adquiriu as licenças e iniciamos o trabalho de modelagem de banco, né, estabelecendo regras e correção do cadastro e tal, para a gente aplicar na produção, né.
Perfeito. Você falou também que vocês passaram do AutoCAD para Geometric Network e depois da Geometric Network para Utility Network, né? Qual foi o maior desafio que você acha que teve durante esse projeto da migração da Geometric Network para Utility Network? Como era uma ferramenta nova, né, a gente não tinha experiência de outros lugares e tal, então a gente foi traçando as rotas, né, os caminhos aí para tentar aplicar a ferramenta, né. Então, acho que a maior dificuldade foi realmente modelar o banco, né, ou remodelar o banco que a gente tinha para essa nova ferramenta e também aplicar as regras, né, as regras topológicas, né, para, enfim, gerar um cadastro com a melhor qualidade, né, então, acho que esse foi o maior desafio aí, né. Legal. O projeto ele foi composto de uma prova de conceito, né, depois foi montado um ambiente de homologação, aí antes de levar para a produção, teve um treinamento, porque como vocês usavam a Utility Network, né, e a Geometric Network, passaram a utilizar a Utility Network, como você falou, teve as regras de edição são um pouco diferentes, né, as regras de conectividade e tal, isso tudo foi ajustado, e aí a forma de se editar é um pouco diferente também. Então teve a prova de conceito, teve a montagem de uma versão em homologação, teve esse treinamento e depois levou-se para a produção. Você entende que esse foi um caminho adequado, que é o melhor caminho para fazer uma migração desse tipo? Sim, eu entendo que foi adequado, apesar de a gente ter traçado esse caminho, né, que a gente não tinha, conforme falei, né, não tínhamos comparação, né, não tínhamos uma base para a gente poder traçar o nosso caminho. Então, eu entendo que sim, foi uma ótima escolha que a gente fez e resultou num produto muito bom, né. E aí, quando a gente estava falando aí de definições, né, que você citou algumas regras, algumas definições que foram feitas, que são precisas, né, para a utilização da Utility Network, nós contamos muito aí com a participação da Mariana também, né? Então, lá atrás, Mariana, tem algumas definições aí que o Marco citou, e também, além de você apoiar na definição, nessas definições de conectividade, de ativos, como que eles se conectam, né, um com o outro, quais são as entradas e saídas, você também é o usuário final, né, da Utility Network. Fala um pouquinho para a gente como é que é o uso da Utility Network aí no seu dia a dia. No início, quando migrou da Geometric para Utility, foi um pouco difícil, assim, porque tu tem que validar todas as regras para cada ponto, para cada linha que está sendo feita. Mas agora a gente já está habituado, né? Então, no nosso setor aqui a gente trabalha direto com a Utility, então o cadastro ele ficou muito melhor porque não tem linhas que estão desconectadas, todas estão conectadas, não tem ponto solto no cadastro, todos os registros, válvulas, tudo está interconectado. Então, o cadastro, a base dele tá muito boa. Assim, no início foi difícil, porque a gente tinha quase 3.000 pontos de erro, então a gente teve que ajustar todos, teve que falar com o pessoal de campo para ver realmente qual era o fluxo da água, quais válvulas estavam fechadas, quais redes estavam interligadas, mas agora tá muito tranquilo de trabalhar e a gente já está bem habituado. Você falou aí que quando vocês trouxeram, né, quando começou a utilizar efetivamente a Utility Network, né, quando ela veio da Geometric para a Utility Network, vocês tiveram que fazer aí cerca de 3.000 tipos de correções diferentes, né?
Caxias hoje ela tem aí aproximadamente 500 mil habitantes e 5 estações e 2 mil quilômetros de rede, né? Você acredita que a qualidade dos dados que você possui hoje, você não conseguia ter essa mesma qualidade dos dados, você enxergar essa mesma qualidade dos dados antes? Você acha que essa qualidade do dado que você possui hoje é um dos maiores benefícios que a Utility Network trouxe para vocês? Eu acredito que sim, porque, por exemplo, a partir da Utility, a gente conseguiu delimitar, por exemplo, todas as áreas das VRPs. Então, a gente delimita o ponto inicial, que é a VRP, e aí a gente dá o ok ali da análise de fluxo, e eu tenho a área atendida por aquela válvula. E aí a gente fez um polígono e a gente consegue. A gente está conseguindo ir além. Agora a gente adquiriu o software, o Other Gyms, então, para fazer modelagem hidráulica. E a partir daí, a modelagem, o resultado dela depende dos dados que tu coloca, que tu lança ali no programa, né? Então, eu acho que ter dado esse passo antes vai facilitar muito agora para a gente conseguir modelar todo o nosso sistema e conseguir tomar decisões mais com uma visualização técnica melhor, até com economia para a autarquia, né? Legal. Além de você levar, né, as suas informações para outros sistemas que fazem outro tipo de análise e de modelagem, para o departamento de perdas, eu acho que a qualidade dos dados é um fator fundamental, né? Qual que é a importância dessa qualidade dos dados para o seu departamento de controle de perdas, especificamente? Então, a perda, ela tem alguns pilares e, dentre eles, além do gerenciamento de pressões, um dos pilares é o cadastro técnico correto, né? Então, nossas equipes, elas trabalham com o tablet na rua, elas têm o cadastro, elas visualizam o cadastro, enfim, em tempo real, e a gente, nos últimos 2 anos, entrou uma galera nova a trabalhar aí, já adaptada com a tecnologia. Então, assim, o produto que a gente tem, que eles têm para trabalhar, é o cadastro. Então, eles precisam fechar uma água. Quanto mais certo tiver o cadastro, mais rápido eles vão fechar a água, mais economia eu vou ter, maior vai ser a redução de perdas, né? Então, para o pessoal que trabalha em campo, e a troca que a gente tem com o pessoal de campo é muito boa, porque se está errado, eles mandam um print da tela pelo WhatsApp, já pedem para a gente corrigir. Assim, está todo mundo envolvido, o pessoal de campo mesmo, operacional, está bem familiarizado também com a versão online, né, do mapa. E, enfim, já estamos com novos projetos, cada vez a gente quer utilizar mais, assim. Legal, obrigado. Obrigado ao Marco também. Falando em novos projetos, eu vou voltar ali para Marinês, né? O Marco citou o novo projeto, o Mariano também. Como é que você enxerga, essa continuidade, né, do GIS aí dentro do SAMAI? Então, na verdade, eu só vou reforçar, né, o que o Marco e a Mariana falaram e as demandas que acabam vindo aqui para nossa assessoria, né? Então, na verdade, sim, eu vejo um crescimento bem grande, né? A ferramenta trouxe trouxe aquilo que eu comentei, né? Trouxe valor agregado aqui para a autarquia, facilitou muitas operações. Nós temos demanda de uso justamente para o pessoal de campo, né? De uso externo. Inclusive ali para as ordens de serviço, né, para atendimento dessas ordens de serviço. Isso é um projeto que está em andamento, né, ainda não foi executado, mas é um dos projetos, né, que a gente almeja também. E também envolve, hoje a gente já tem algumas integrações com os outros sistemas, né, então a ideia também é evoluir nisso, né,
E é isso aí, demanda tem. Né, o que a gente precisa é focar, reunir as áreas, né, levantar essas necessidades com um detalhamento um pouco maior. Mas sim, eu acho que eu vislumbro um grande crescimento da ferramenta aqui. Beleza, pessoal. Eu queria agradecer muito a disponibilidade e a participação de vocês. Eu acho que foi bem legal para a gente falar um pouco dos desafios e dos benefícios, né, do uso da Utility Network, né? Nós não falamos só de Utility, falamos de GIS um pouco também, mas principalmente da Utility Network. Então, queria agradecer a todos e nos colocar também à disposição da equipe da Opera aqui, porque precisando de mais alguma coisa, estamos juntos aqui, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Certinho, obrigada. Tchau, tchau.